Olá, galera, tudo bom com vocês? Opa, tô conseguindo. Ah, por que não tá escondendo isso aqui? Pronto, agora foi. Olá, galera, tudo bom? Sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje a gente vai ver os tipos de chuva, né? Já que nas aulas anteriores vimos, né, os elementos do clima que varia, né, que varia entre a temperatura, entre a pressão e as precipitações. Vimos os tipos de nuvem, né? Sabemos que esses eventos, chuvas, tempestades, acontecem, né, na camada mais próxima da Terra, a troposfera. Então hoje, né, a gente vai entender, né, os principais tipos de chuva. Vamos ver os três: as frontais, as de convecção e as chuvas orográficas, tá, gente? E aí, né, a partir dessas características de cada, né, precipitação, a gente vai compartimentar esses três tipos de chuva, tá? As chuvas frontais, como a gente está observando aqui, né, são chuvas que resultam do choque entre duas massas de ar diferentes. Como nós podemos observar nessa imagem, temos a massa de ar frio, né, e a massa de ar quente, tá, gente? Então, quando acontece esse choque, tá? As massas de ar frio, elas tendem a baixar, tá? Então essa massa de ar frio desce e a massa de ar quente ela acaba subindo, tá, gente? Esse tipo de chuva chega a atingir as grandes áreas e podem se prolongar por diversos períodos, tá certo? E ele como um exemplo como a garoa, tá? E é um tipo de chuva que predomina numa zona temperada, né? E aqui tá um esquemazinho bonitinho, né? Do ar frio descendo e o ar quente subindo, tá, gente? Então, como eu falei, né? O encontro direto entre duas massas de ar, tá? Uma seca e uma fria, né? E aí a massa de ar frio desce e a massa de ar quente sobe, tá, gente? E aí, quando isso acontece, tem um processo de condensação e posteriormente o de precipitação. Também é conhecido como chuva ciclônica, tá? Interessante vocês saberem isso, isso é cara de vestibular, tá certo? O outro tipo de chuva é as chuvas de relevo, tá? Ou chuvas orográficas. Elas são produzidas pelo encontro, né, de ventos quentes e úmidos com áreas elevadas, como a gente pode ver aqui. Então, vamos dizer que aqui é uma serra, né? E aí vem o vento, né? Vem a massa de ar e quando chega aqui ela está abarlada, né? Pela serra e acaba chovendo só nesse canto. E no outro lado, como a massa de ar não conseguiu passar, não chove, fica seco, tá? Então, sempre acontece, a maioria das vezes acontece em áreas mais elevadas, como montanha, serra, tá? E aí, por exemplo, né, sem área de escape, né, esses ventos quentes, eles são forçados a subir. E quando eles sobem, acaba se resfriando, tá? E eles sobem e se resfria, né, porque tem baixa temperatura e acaba provocando chuva também, tá, gente? Como eu falei anteriormente, né, é conhecida como chuva de relevo, como nós podemos ver aqui no esquema, né? A serra ou a montanha, ela dá um bloqueio, né, de uma massa de ar, tá certo? E por fim temos as chuvas de convecção ou chuvas convectivas, tá, gente? Ocorrem a partir do aumento da temperatura das massas de ar, como vocês estão vendo, né? Que ao se elevarem, né, as massas de ar vai se elevam e acaba se resfriando. E aí acaba ocasionando chuvas torrenciais, tá? E muito abundantes, tá? Essas chuvas, elas são características de um clima equatorial, tá? E nas zonas temperadas no verão, tá certo, gente? Também conhecida como chuva de verão. Então, galera, hoje, né, vimos esses três tipos de chuva, apesar de ter aquela chuva ácida, né, que é ocasionada porque os seres humanos, né, estão modificando a natureza
através de uso de combustíveis fósseis, tá? E a chuva, né, ela é fundamental para a vida no planeta, tá? E ela está se tornando prejudicial, tá? Principalmente pela abundância excessiva de poluentes na atmosfera, tá? E há algumas décadas, né, na Europa, foi observado que alguns monumentos estavam se desgastando muito rápido. O processo de erosão desses monumentos estava acontecendo de uma forma acelerada, mais do que o normal, tá? E aí estudos comprovaram que esse desgaste, essa erosão, né, rápida, sem controle, era resultado da acidez das chuvas, tá certo? Quando ocorre em determinadas áreas. Então, a chuva ácida, ela ocorre quando o vapor d'água, né, atmosférico, se combina, né, ele se difunde com algumas substâncias tóxicas, como o enxofre, o nitrogênio, e aí essas substâncias tóxicas, né, elas são liberadas na atmosfera, né, pelas indústrias, tá, pelo escapamento dos automóveis. E essas substâncias, ao caírem, né, elas, ao subirem a atmosfera, elas caem em forma de chuva e acaba destruindo a vegetação, né, e as construções, além de prejudicar, né, a saúde dos seres humanos, tá certo? Então a gente vai ter mais na frente uma aula sobre geografia do Ceará, né, na quarta etapa, e a gente vai ver quais são os tipos de chuvas que ocorrem aqui no Ceará, por que quando é verão, né, no hemisfério sul, no Ceará acontece chuva, tá? Então mais lá na frente a gente vai ter uma aula só sobre geografia do Ceará, ok? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!